Meus irmãos, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas o pastor esqueceu a Bíblia dele aqui, na hora que eu cheguei, né? Aí eu corri lá no Evangelho de João 16 para ver se tinha alguma anotação que eu poderia aproveitar. Pastor, eu fiquei surpreso, não tinha nenhuma anotação. Tudo em volta, marcado, escrito, e no capítulo 16 tinha nada, pelo menos os primeiros versículos. Na próxima, dá uma elaborada para melhorar o sermão, que está difícil. Tá bom. Capítulo 16 do Evangelho de João, versículos de 1 a 4, diz: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Senhor Deus Pai, nesse momento entrego na direção do Teu Santo Espírito a condução dessa exposição de palavras, Senhor Deus, porque sabemos que sem Ti nada somos e de nós mesmos, ó Pai, nós somos vasos totalmente inúteis e que o Senhor possa, através dessa palavra, nos exortar, nos encaminhar para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. No nome dEle que nós oramos, Senhor Deus. Amém, Senhor. Meus queridos, no capítulo 15, que nós estivemos expondo da última vez, nós falamos alguns pontos sobre perseguição. E o capítulo 15, assim como grande parte desses capítulos que temos estudado nos últimos, por assim dizer, meses, estamos no Evangelho de João há pelo menos 1 ano e meio, né? Já nessa caminhada. Mas é importante lembrar que aqui nós estamos nos últimos dias do Senhor Jesus no seu ministério terreno. Aqui já estávamos, o Senhor Jesus já estava no seu caminhar final, nos últimos dias, antes da sua crucificação. E uma das coisas que Jesus estava já preparando seus discípulos em vários aspectos, e um aspecto que salta aos olhos, tanto na exposição do capítulo 15 quanto 16, é justamente o fato de que Jesus estava alertando-os quanto a perseguições. Eles seriam perseguidos, isso era fato, e Jesus estava colocando de uma forma muito clara. Isso não há dúvida. Agora, a questão toda é que, nesse momento, Jesus coloca alguns pontos específicos que não tinham sido colocados ainda no capítulo 15. Como é que seria essa perseguição? Como seriam as respostas desses irmãos às perseguições? E, na verdade, nós estamos vivendo em uma época em que, apesar de vivermos situações diferentes dos apóstolos e dos nossos irmãos em Cristo, naquele momento e depois na história da igreja, nós também vivemos um século ou um momento de perseguições. Algumas veladas, muitas vezes, algumas mais escancaradas. E nós veremos durante o transcorrer dessa exposição que, na verdade, como cristãos, nós devemos sempre estar preparados, pois a perseguição é uma marca do cristianismo. Onde o cristianismo floresceu e produziu frutos, foi sempre junto e como consequência de perseguições. E aqui nós não podemos fugir a essa exceção, nessa pátria em que vivemos, no momento em que vivemos. Eu acho que hoje, mais do que nunca, é necessário estarmos preparados para esses momentos. E o que nós vemos hoje é um evangelho água com açúcar, em que muitos cantam e trazem a toda voz as benesses de ser cristão, como se ser cristão fosse a coisa mais
iludida do mundo, só bênçãos, só coisas boas, só dinheiro, só felicidade. Jesus Cristo mostra que, na verdade, não é bem assim. Essa semana eu estava lendo algumas reportagens e teve um fato, se eu não me engano, em 2015, de uma agente de justiça lá dos Estados Unidos que se recusou a oficializar um casamento que contraria a Bíblia, que é um casamento homossexual. E a consequência é que ela teve, depois desse episódio, 1 ano de cadeia. 1 ano presa por se recusar a fazer algo que seria contra a Bíblia. Recentemente, ainda essa semana, uma senhora viúva, que está apelando na corte americana, teve negado seu pedido de adoção de um filho, simplesmente porque ela declarou no formulário de adoção que ela não aceitava a questão homossexual como sendo algo normal e permissível perante Deus. Meus irmãos, enquanto isso nós vemos países no norte da África, muitos que já estão com a sua maioria islâmica, onde milhares de irmãos cristãos estão sendo massacrados dia após dia. A perseguição está mais perto do que nós pensamos. E Jesus, nesse momento, está preparando seus discípulos, está nos preparando para o que virá. Se nós observarmos, há uma raiz, há uma causa que subjaz a essa questão da perseguição. Voltemos ao versículo 18, lá do capítulo anterior. Olhem só, o que diz o texto? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Há uma razão. Esse ódio, ele é natural por você ser cristão. O próprio Senhor Jesus já colocou isso de uma forma muito clara. E falou, se vós fosseis do mundo, e a gente já expôs esse aspecto aqui no bíblico, no púlpito, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ou seja, se você tivesse cheiro de mundo, o mundo com certeza estaria te, como diz, aceitando. Como, todavia, não sois do mundo, e aqui quando fala do mundo, não significa que nós vivemos no isolamento, enclaustrado em algum local sem acesso a ninguém, não. Aqui está falando nós parecermos com esse mundo, nós vivemos a vida que esse mundo vive, que é uma vida contra o que o nosso Senhor nos aponta na sua palavra. Ele diz, todavia não sois o mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E lá no versículo 23 ainda diz, quem me odeia, odeia também a meu Pai. Então há uma lógica na perseguição, não é algo do acaso, não é algo político, não é algo simplesmente econômico, não é algo social. Há uma lógica profunda e enraizada pelo fato do ser ou não ser cristão. Mas aqui nesses versículos que nós lemos do capítulo 16, olhem só o que diz. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Ele vos expulsarão das sinagogas. Meus queridos, aqui Jesus está falando de uma perseguição que não era do Império Romano. Aqui está falando de uma perseguição já de dentro, fogo amigo, poderíamos dizer. Ele está falando de uma perseguição que surgiria já dentro do próprio judaísmo. É natural nós entendermos que o cristianismo, as reuniões do cristianismo começaram dentro das próprias sinagogas. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo em diversos momentos debatendo, ensinando dentro das sinagogas. E o que Jesus está mostrando aqui é o seguinte, chegará um momento em que essa perseguição partirá lá de dentro mesmo. E eu li um autor muito interessante em que ele fala justamente sobre esse paradoxo de sermos cristãos e essa perseguição surgir dentro da própria igreja cristã. E aí ele faz uma analogia com relação à perseguição do que acontece dentro da igreja liberal com relação à igreja verdadeira. Há poucos dias eu vi um noticiário de uma igreja que se diz cristã aqui no Brasil, gigante essa igreja,
e quem estava entrando na justiça contra um crente no Senhor Jesus, justamente por denunciar as coisas erradas que essa igreja fazia. Aí tem vários aspectos, né? Entra primeiro lá em 1 Coríntios capítulo 6, que fala, se nós temos qualquer questão contra o nosso irmão, que seja resolvido dentro do seio cristão, dentro da igreja, e não para o mundo, não para expor ao mundo a vergonha de nós não conseguirmos resolver os nossos problemas. Isso é muito claro, ou seja, se nós temos problemas, eles devem ser resolvidos dentro da igreja, razão pela qual nós temos homens eleitos pela própria igreja, guiados pelo Espírito Santo, para disciplinar a igreja. Mas é interessante que muitas dessas igrejas hoje têm se levantado como falsas igrejas, e nós vemos isso sendo escancarado, e muitos denunciando e sendo processados. É uma forma de perseguição, meus irmãos. São as igrejas liberais, os falsos profetas, as igrejas, vou colocar entre aspas, modinhas. Por isso o Senhor Jesus colocou para aqueles irmãos apóstolos que haveria um custo do discipulado, o custo de sermos cristãos. Todos eles pagaram com as suas vidas. Evidentemente, João morreu naturalmente, mas todos os outros foram mortos sob uma forma ou outra de perseguição e de morte atroz. E Jesus sempre está nos alertando quanto a esse risco. Seja sobre uma perseguição do ponto de vista interno, como já falamos, e aqui o próprio Jesus está falando sobre o judaísmo, seja uma perseguição externa. E quando eu falo de perseguição interna e externa, é bom nós entendermos que sempre o motivo por trás é um motivo religioso. Aí são perguntar, mas, espera aí, e um ateu? O ateu, ele é religioso. Por mais que pareça algo estranho nós afirmarmos isso, mas o ateísmo tem seu fundamento numa crença do naturalismo, ou seja, que algo surgiu do nada e que, na verdade, quando nós imaginamos que estamos aqui após milênios, milhões de anos, se deve à própria evolução da natureza. Então, há uma crença no divino natural, por assim dizer. Por isso que tem um autor muito famoso, um teólogo, que inclusive esteve aqui em Belo Horizonte por algumas vezes, chama Peter Jones. Ele alertou já pelo menos há 3, 4 décadas sobre o retorno do paganismo. E o evolucionismo nada mais é do que uma faceta do retorno do paganismo aos nossos dias. E nós vemos isso em diversas outras formas. Mas um ponto que devemos destacar sempre é a perseguição, ela pode ser interna dentro dos arraiais cristãos, seja os cristãos verdadeiros ou perseguição externa daqueles que não se dizem cristãos, mas são religiosos de qualquer forma. O fato é, e abramos nossas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Olha o que o apóstolo nos alertou. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Meus irmãos, há recompensa no sofrimento. Muitos pregam hoje em dia que sofrimento é resultado do pecado na vida da pessoa. Não é isso que a Bíblia nos diz. Bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Há uma causa no sofrimento, ela não ocorre ao acaso, faz parte do plano de Deus em nossas vidas. E ainda lá no capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Pedro nos diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Olha que bênção, meu irmão Flávio. O Senhor Jesus está nos dizendo, através da boca do apóstolo Pedro, que nós somos bem-aventurados sob perseguição, faz parte da caminhada cristã
essa perseguição. E não se enganem, de alguma forma ou de outra, todos nós, alguma vez em nossas vidas, já sofremos alguma forma de perseguição. Talvez não uma forma de perseguição tão escancarada como vemos hoje em vários países, onde você sequer pode carregar uma Bíblia, mas muitos de nós, muitas vezes, já sofremos pena por sermos cristãos, não termos uma promoção, ou às vezes sermos chacotados, às vezes termos tido alguma questão de até mesmo sermos alvo de fofocas e tudo mais. O fato é que perseguições existem, basta nós começarmos a parecermos com Cristo. Esse é o ponto que o Senhor Jesus está nos dizendo. As perseguições ocorrerão e ocorrem. E, meus queridos irmãos, é interessante que o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, ele nos diz o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 12. Observem, muita atenção nesse texto. Ora, todos os que querem viver piedosamente, olhem só, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. É honra ser perseguido. Se nós nunca tivemos perseguição de alguma forma na nossa vida, algo está errado com o nosso cristianismo. Esse é o ponto. Todos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Isso aqui não é uma hipótese, é uma certeza, meus irmãos. E o próprio apóstolo Paulo, né, o reverendo falando que estava lendo lá em Filipenses, ele diz lá em Filipenses, né, que foi concedida a graça de sermos ou de padecermos por Cristo, e não somente crer nele. Ou seja, a crença é um passo, mas esse passo vai além. Ou seja, a bênção de crermos, ela se completa com o fato de sermos ou padecermos por Cristo Jesus. E uma parte dessa questão de padecermos é sermos perseguidos. Portanto, meus queridos, há um custo em ser cristão. Ser cristão não é um mar de maravilhas que tanta igreja está pregando por aí. Venha, que você vai ter o carro do ano. Aliás, se for pensar nisso, eu estou perdido, né? Meu carro já tem não sei quantos anos de idade aí. Venha que você vai ser próspero, nunca vai adoecer. Outra coisa que eu tenho problema também, cheio de doença. Então, meus queridos, isso é o falso evangelho. Temos que ficar alertas, e parece que eu estou batendo sempre nessa tecla, e parece algo tão já ciente da nossa igreja, mas como nós vemos isso hoje, essa semana mesmo, está sendo gravado aí, Guilherme? Não? Ah, então tem uma... Tá ou não tá? Tá. Então vou usar um pouco mais de discrição na ilustração. Eu estava conversando com um amigo essa semana, e esse amigo, né, cristão, que eu admiro muito, muito mesmo, crente no Senhor Jesus, mas quando começou a falar sobre uma questão de doença que estava tendo na família, você vê como que as pessoas se iludem com o falso evangelho, muitas vezes. Creem, está acontecendo isso na minha vida, mas é porque está faltando fé. Porque eu vou ter que subir no morro para poder orar mais, para o Senhor Jesus poder abençoar mais a minha vida, da minha família. Isso é que está faltando, meus queridos. Não é isso que a Bíblia nos diz? Se nós estamos tendo problemas, está nos planos de Deus. Olha o que a vida de Jó nos mostra. Se nós não estamos tendo muito sucesso na nossa saúde, tem alguma causa? Não, isso aí não é acaso. Deus prepara a nossa vida, seja no sofrimento pessoal, seja nas perseguições. Portanto, muito cuidado com os falsos evangelhos que estão por aí afora. Mas o que mais assusta nesse versículo 2 é que diz o seguinte: vos expulsarão de sinagogas. E aí vem, olha o detalhe, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Lembram de Estevão? Meus queridos, muitos o fazem sob o pretexto religioso.
muitos o fazem sob o engano de que estão, de fato, adorando um Deus, não o Deus verdadeiro. Aliás, os judeus aqui já não estavam adorando o Deus verdadeiro. Que o Deus verdadeiro se abriu na frente deles e disse: eu sou o Senhor. Eu e o Pai somos um. É o Deus único, triuno, único e verdadeiro. E isso eles não reconheceram. Meus irmãos, isso nos assusta. Muita perseguição, ela ocorre com intuito religioso. E nós vemos isso mundo afora. E muitas vezes o aspecto social, o aspecto político que se aparenta por trás tem uma questão religiosa. A Bíblia nos diz que só há dois senhores: o Senhor Deus ou Satanás. O Senhor na vida, não o que domina, porque o único que domina esse universo é o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Como diz o nosso querido, já falecido irmão Abraão Kuyper, né? Ex-ministro lá da Holanda, que nenhum só centímetro quadrado deste universo escapa à soberania do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, e a expulsão das sinagogas aqui não era só a questão religiosa. Isso é que nós temos que entender. Eu não sei quantos de vocês, até quem deveria estar falando sobre isso aqui seria até o reverendo Fulton, que é um exímio conhecedor da cultura judaica. Mas quando se fala em sinagoga, não é só o aspecto religioso. Para o judeu, ser expulso da sinagoga significava perder absolutamente tudo o que ele tinha na vida. Os lados afetivos, muitas vezes expulso da família, não teria mais acesso aos negócios, muitas vezes, perderia seus clientes, poderia perder seu emprego, teria dificuldade de acessar os oráculos de Deus, porque não havia, como nós temos hoje, aqui uma cópia, dezenas de cópias da Bíblia aqui. Eles não tinham essa facilidade que nós tínhamos hoje. O acesso que eles tinham à palavra geralmente era na sinagoga. Eles perderiam até mesmo, possivelmente, um enterro honroso por ser expulso da sinagoga. Então, quando o Senhor Jesus fala ser expulso da sinagoga, não é hoje uma expulsão de uma igreja que você sai daqui, expulso, vai para outra e pronto, a vida continua. Não é isso. Aqui está falando que toda a vida do indivíduo passa a ser comprometido por causa do Senhor Jesus. É algo profundo que altera totalmente o caminhar dessa pessoa, a família, os seus laços familiares, laços matrimoniais, muitas vezes. Aí nós conseguimos entender a profundidade de perseguição que o Senhor Jesus está falando aqui. E, meus queridos, nós devemos estar alertas quanto a isso. Nós estamos chegando nesses tempos. Muitos falam, são tempos estranhos. São tempos estranhos. Cada tempo que vivemos, né, nós temos facetas diferentes de perseguição. Nós tivemos, logo após, né, os judeus perseguindo, depois eles indicando para perseguição do Império Romano, perseguição que aconteceu durante séculos, Islã, já logo depois, século V, VI. Depois tivemos perseguições na pré-reforma, perseguições na reforma. Lutero mesmo, quantas vezes ele olhou para si e falou assim: Senhor, o que está acontecendo? Será que estou certo? Porque o fogo era interno, a guerra era interna. Perseguições época moderna, perseguições no princípio do século passado, perseguições hoje. Nós vivemos a cada século facetas diferentes de perseguições. Isso faz parte dos anais da história da igreja. E nós estamos vendo este momento agora e nós devemos estar nos preparando, porque se nós estamos de fato condenando esse mundo por meio do pecado que está exposto na palavra, ou seja, mostrando esse mundo que está errado por causa do pecado, nós seremos perseguidos. O pecado incomoda. A exposição ao pecado incomoda. As consequências que o Senhor Jesus está expondo aqui são terríveis,
quanto à perseguição. Não é só uma simples expulsão religiosa, é toda a vida do indivíduo que passa a ser comprometido. Até mesmo a sua vida, como nós vemos vários mártires, a começar com Estevão, que a própria Bíblia nos mostra lá em Atos. Meus queridos, nosso tempo está se esvaindo. Eu vou tentar resumir aqui, já se foram meia hora. Mas nós também devemos ter cuidado para não perseguirmos. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós olhamos para os nossos irmãos. Às vezes irmãos que não têm o privilégio como nós temos, de conhecer a Bíblia, que nós conhecemos, de ter uma doutrina tão embasada biblicamente, e muitas vezes os condenamos como não cristãos. Muitas vezes nós olhamos nosso irmão, ele não crê nisso, então isso aí não faz parte, ele não é crente no Senhor Jesus. Nós devemos tomar cuidado. Evidentemente, existem doutrinas que são essenciais à fé cristã. Doutrinas que fazem parte da fé cristã desde os primórdios. E que se nós as negarmos, nós estaremos realmente nos afastando do que seria uma ortodoxia, uma fé cristã verdadeira. Nós poderíamos citar a negação da Trindade, a negação da divindade de Jesus, a negação da humanidade de Jesus. São doutrinas essenciais à nossa fé. Mas tem muitas questões hoje em dia que fazem parte de uma questão de interpretação que muitas vezes nós vamos além, condenamos nossos irmãos como se fossem desviados da fé por não terem uma interpretação próxima à nossa. E eu falo isso porque eu tenho convívio muito gostoso no trabalho com vários irmãos de outras denominações. Eu tenho... Está sendo gravado, eu espero que ela não veja, porque senão vai ficar muito orgulhosa. Mas eu tenho uma irmã que eu trabalho com ela da Assembleia de Deus, Maria. Há 22 anos ela trabalha comigo no laboratório. Uma irmã piedosa, uma irmã crente no Senhor Jesus, muito mais crente do que eu, muito mais. Tem outros irmãos batistas, outros irmãos de outras denominações passaram lá comigo no trabalho, outros que eu não vou dizer. Mas o fato é o seguinte, meus queridos irmãos, nós devemos estar alertas, porque muitas vezes nós podemos ser os perseguidores. Esse é um alerta também que o Senhor Jesus nos dá. E eu gostaria já de finalizar. Quais são, então, como já falamos no início, as respostas à perseguição? Resposta à perseguição, primeiramente, uma consequência da perseguição. A perseguição nos mostra a nossa identidade com Cristo. Guarde bem. Quanto mais nós parecermos com Cristo, mais seremos perseguidos. Se você não parece com Cristo, você não incomoda. Se você não parece com Cristo, você não incomoda. E é interessante que no versículo 3 ele fala, isto farão porque não conhece o Pai e nem a mim. E lá no capítulo 15, versículo 20 até 24, o próprio Senhor Jesus falou que ele estava ali revelando quem era o Pai. Ou seja, e ele falou claramente, se você não conhece a mim, você não conhece o Pai. Então, se você não conhece o Senhor Jesus, você não conhece Deus. O cristianismo é exclusivo. Não há como você falar que pertence a uma religião que adora um Deus se Jesus não faz parte desta crença. O Jesus apontado aqui na própria Bíblia, que nós temos muitas seitas que creem no Senhor Jesus, mas um Jesus totalmente diferente desse que a Bíblia nos mostra. Poderíamos dizer aqui, os testemunhos de Jeová, os Mormons, dentre outros tantos. Então, as perseguições nos mostram a nossa identidade com Cristo. Quanto mais nós parecemos com Cristo, mais seremos perseguidos. Outro aspecto importante, as perseguições têm propósito na vida do cristão. Ela não acontece ao acaso. Aliás, meus queridos, se nós olharmos a história da igreja cristã, é tão bonito nós vermos que a igreja pulsou
muito mais. A igreja floresceu muito mais sob perseguição. E é interessante como quando a igreja acomodou dentro das quatro paredes, o próprio Deus usou a perseguição para chacoalhar, mover essa igreja. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser chacoalhado. Isso acontecerá. Não sei quando, mas acontecerá. Elas não são acidentais. Outro aspecto, por meio das perseguições, Deus purifica as nossas vidas. Quando nós somos confrontados, pelo fato de sermos cristãos, por alguém do mundo, e perseguidos, a gente entende que existe algo muito maior neste mundo do que esse século, do que este mundo que nós vivemos. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança aqui nesse local. Quando eu falo nesse local, não estou falando nesse prédio. Né, Luiz? Muitas vezes a gente olha esse mundo, a gente acomoda, que mundo gostoso, viver o dia de hoje ou amanhã. Esquecemos que isso aqui é um momento breve. O salmista nos diz que é como uma sombra. Eu sempre gosto daquela ilustração. Nós temos um passaporte aqui. Né? Entramos com aquele carimbo de entrada, hoje nem está tendo mais. Você vai, geralmente, num país aí, eles já fazem tudo via computador, não estão nem batendo o carimbo mais. Na época, carimbo, a gente tinha o passaporte, eles batiam o carimbo e você tinha lá escrito no seu passaporte a data de entrada e a data de saída. Nós todos temos uma data de entrada e uma data de saída deste mundo, que pode ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, 20 anos, não sei. O fato é, nós temos uma breve vida aqui e Deus tem usado essa vida para nos purificar, inclusive por meio das perseguições. E, finalmente, as perseguições dão um brilho especial ao cristão. Não um brilho no sentido, né, de aparecer. Eu só gostaria de trazer à memória a história de Paulo e Silas, quando estavam acorrentados e em meio ao sofrimento, em meio à perseguição. O que eles faziam? Cantavam e louvavam a Deus. A resposta da nossa vida às perseguições é o louvor a Deus. Ou pelo menos deveria ser. E o texto nos diz que depois que Deus livrou aqueles irmãos da prisão, o carcereiro olhou diante, né, de tanta alegria daqueles irmãos, mesmo sob perseguição. A única pergunta que ele fez: o que devo fazer para ser salvo? Meus irmãos, que sob perseguição também possamos produzir a luz de Cristo. E que essa perseguição surja, na perseguição surja a oportunidade para que mostremos a luz de Cristo àqueles que ainda não o conhecem.